Esses dias eu fiz uma live no Instagram, falando um pouquinho sobre o desânimo, né? Várias etapas na nossa vida, vários desafios, que às vezes as respostas nos geram desânimos, né? E deu muito repercussão, repercutiu muito o vídeo, a live que eu fiz no Instagram. Por isso eu resolvi fazer um vídeo e colocar aqui no YouTube, falando um pouquinho sobre o meu desânimo na minha carreira profissional como professora brasileira em Portugal e também falando algumas dicas, coisas que eu não falei na live. Olá! Profs do meu coração! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Auxiliar, o canal que auxilia professores brasileiros aqui em Portugal. Hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre o desânimo, né? Eu gosto de contar sempre a minha experiência, de expor a minha experiência para vocês. Então hoje eu quero falar um pouco sobre o meu caminho até chegar onde eu estou, e os desânimos, né? Os desafios que eu tive e os desânimos que eu passei. Para quem não me conhece, eu sou a professora Tainara Marques e fundei este canal, o Instagram, o Facebook, com o intuito de ajudar professores com essas informações. Então vamos falar um pouco sobre desânimo, né? Porque a vida não é feita só de altos, também é feita de baixos. E eu listei aqui 5 desânimos que eu passei no decorrer desde quando eu cheguei até hoje. E eu acredito que ainda haverá alguns outros desânimos, né, que ainda não estou preparada porque eu não sei o que é, mas já sei que haverão, porque os desânimos servem para a gente poder se reinventar. Eu costumo dizer isso, porque todas as vezes que apareceu um desafio, aconteceu algo que eu não esperava e eu desanimei, mas eu me reinventei, porque professor é isso, né? Professor é essa reinvenção, né? Todo o tempo. Quando foi a primeira vez que eu desanimei? Foi quando eu decidi vir morar para Portugal, morar em Portugal, e me disseram que eu não poderia trabalhar na minha área, né? Eu sou professora, pedagoga no Brasil e decidi vir morar aqui e me disseram que eu não podia. Eu acredito que muitos aqui já ouviram essa mesma história que eu já contei, né? Para quem já me segue, para quem sabe da história, já tem acompanhado que isso não é verdade. Então, se é a primeira vez que você está aqui, tô te contando, isso não é verdade. Porque sim, nós podemos trabalhar na nossa área que sim, né? Então, foi a minha primeira vez que veio um desânimo e eu pensei, meu Deus, como assim? Eu estudei tanto tempo para eu chegar aqui e ter que fazer outra coisa, mas assim, eu também não vejo problema em fazer outra coisa, desde que seja uma coisa que eu goste, e eu gosto da área da educação, eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de crianças, então assim, eu pensei, eu não me vejo em outra área, e se eu estudei tanto para isso, eu quero continuar e inovar dentro da minha área, que é a área da educação. Então, eu não me contentei com essa afirmação de que eu não poderia trabalhar. E que se eu conseguisse seria muito complicado. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei, eu fui morar no norte, né, na região do Porto, em Portugal, e eu já comecei enviando currículos porque eu tinha ouvido falar que eu poderia ser auxiliar de ação educativa. E eu fiz um currículo apropriado para aquele cargo, tentando pôr sempre as nomenclaturas, né, que eles usam aqui, e enviei. Então, com menos de 1 mês ou 2 meses, não sei, na época que eu estava aqui, eu recebi uma resposta de uma escola que tinha interesse em me contratar e fui contratada para aquela escola. Ou seja, veio um desânimo, veio um desafio e eu encarei aquele desafio e deu certo. E então, assim,
eu fiquei muito feliz porque eu sou uma pessoa que gosta de experimentar. Então eu gosto de fazer pesquisa, a minha vida é uma pesquisa de campo. Então eu pensei assim, se eu entrar como auxiliar, eu vejo como é um ambiente dentro de uma escola, eu já consigo estar próximo de professores e consigo aprender sobre a educação portuguesa, né, com nomenclaturas, enfim, como eles trabalham. E foi muito legal, porque eu fiquei lá nessa escola como auxiliar cerca de 10 meses, quase um ano, e eu consegui aprender muito, muito mesmo. Mas eu não queria me contentar em ser auxiliar sempre, pro resto da vida, né? Porque eu estudei para ser professora e não para ser auxiliar, ainda mais que as auxiliares aqui não têm o nosso papel de auxiliar no Brasil. Pelo menos lá na minha cidade, em Goiânia, o auxiliar ele é quase um pré-professor, né? Ele estagia já ajudando o professor muito com relação a programação, né, a trabalhar com as crianças, enfim, material e tudo, e planejamento. E aqui não. Aqui o auxiliar ele tem um papel específico que é cuidar das crianças, principalmente no pré-escolar, né, na educação de infância, que é cuidar, limpar, e às vezes o auxiliar polivalente é limpar o ambiente, mesmo trabalhar com limpeza, lavar banheiro, essas coisas. Então eu não queria isso, né, claro, sempre, para sempre. E eu comecei a pesquisar sobre o reconhecimento do meu diploma. Na época, a gente sempre ouviu falar de validação, equivalência, e eu descobri pesquisando que não é nenhum dessas nomenclaturas, chama-se reconhecimento de grau, e depois eu descobri que existe o reconhecimento da qualificação profissional. E aí veio o meu segundo desânimo. Eu fiquei muito desanimada quando eu percebi a dificuldade do processo e o preço do processo. Porque ainda assim era muito caro na minha visão, né? Para quem tinha acabado de chegar, estava estabilizando financeiramente, eu não podia gastar aquele dinheiro todo. Então eu pensei, não vou conseguir. Eu não vou conseguir, é muito caro, muito trabalhoso, muito burocrático. Ai, meu Deus, não vai dar certo. Claro, faz parte do desânimo, né? A negação. Então, eu decidi por fazer um mestrado na minha área. Na minha área, sim, né? Na área. E por esse mestrado, consegui uma qualificação. Porque eu sabia que era possível fazer o mestrado. Então, eu pensei, vou fazer o mestrado e vai dar certo. Mas, o que aconteceu? Eu tive que mudar de região. Então, quando eu decidi me mudar, eu saí da região norte do país e vim para a região sul, onde eu estou hoje, que é uma região diferente, né? Que é uma região muito turística. Então, aqui, geralmente, a demanda para uma vida normal, de trabalho e tudo, não, principalmente para a educação, não é tão ampla quanto nas cidades que recebem mais a imigração, como a cidade de Lisboa e Porto, que é uma das maiores cidades. Então, eu mudei e usei a mesma estratégia que eu usei no Porto. E eu pensei, vou fazer o meu currículo, vou mandar como auxiliar, porque eu já botei a experiência, né? Vou contar que eu já trabalhei em Portugal como auxiliar e vai ser legal. E não foi legal. Então, essa foi a minha terceira decepção. Foi quando eu mandei os meus currículos com a experiência de que eu já trabalhei no Porto para as escolas aqui na região de Faro, que é a região que eu moro hoje, do Sul, né? E ninguém me respondeu. Por quê? Nessa hora passa várias coisas na nossa cabeça. Nossa, mas eu mandei currículo, mas ninguém me respondeu. Por que será, né? Porque eu sou brasileira? Porque eu falo português que não é o português de Portugal? Aí vem várias coisas e o desânimo. E vem aquele pessimismo, não vai dar certo. Então, eu decidi ir trabalhar fora da minha área, né? E nessa época eu trabalhei, sim, como vendedora de uma loja na praia e de artesanatos ainda. E foi bem legal,
porque eu acredito que essas coisas que vêm assim abrem oportunidades. A gente tem que tirar a oportunidade de tudo, né? E nessa loja aconteceu algo, por quê? Porque aqui na região do sul costuma-se trabalhar só na época do verão. E na época do inverno reduz as vagas de emprego. Então eu trabalhei só até o mês de novembro. E depois disso eu não trabalhei mais, porque eles mandam embora, fecha os comércios e tudo. E aí eu pensei assim, e agora? Só que surgiu uma oportunidade de eu pegar um aluno para poder ensinar a língua portuguesa, porque aqui no sul recebe-se muitos estrangeiros de outra língua. Então eu fui indicada para ensinar a língua portuguesa para um aluno da Tailândia, era um menino da Tailândia. Então eu falei, olha, é uma oportunidade, eu posso até mesmo ver com relação aos reforços, né, ao apoio pedagógico, e que aqui chama-se explicadora. Pode ser que eu comece por essa área. E foi então que eu descobri as AECs, Atividade de Enriquecimento Curricular. Eu vou ver se eu consigo deixar por aqui um card, que eu já contei aqui no canal, sobre a AEC, sobre a minha experiência como auxiliar de ação educativa. Já tem lives e vídeos contando. Então, se você é novo aqui, procura aí no canal, ainda não assistiu, maratona tudo aí. E foi quando eu descobri que dávamos para trabalhar com atividades de enriquecimento curricular nas escolas públicas. Então, eu comecei a trabalhar numa escola pública na cidade onde eu estava, que é em Albufeira, e foi outra experiência que eu amei, que foi riquíssima, né, para o meu currículo também, que eu não sabia que existia essa possibilidade, muitas pessoas não sabem. Então, foi algo muito bacana. Só que não para por aí, né? Tive que mudar de região novamente. Na verdade, eu mudei a região, não. Continuei no sul, mas eu mudei de cidade. E houve um outro desânimo. Mas antes de eu falar desse desânimo, eu quero saber mesmo se você, que tá aí do outro lado, já parou e curtiu esse vídeo. Já se inscreveu aqui no canal. Já assinou o sino do canal, que é o sino da notificação. Por quê? Porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é legal e avisa outras pessoas que se interessam pelo tema, no caso, professores brasileiros que desejam estar em Portugal ou que já estejam em Portugal. E o que a gente quer é contar as boas novas para esse povo, né? Então, vai lá. Vou esperar, hein? Alguns momentos depois. Então, vamos voltar aqui. Só que aí veio o quê? O quarto desânimo. Eu disse que era 5, né? Veio o quarto desânimo. Que foi o quê? A pandemia. Eu acredito que para muitos a pandemia foi um desânimo geral. Mas também acredito que para muitos foi oportunidade, né? E para mim foi um desânimo, por quê? Porque eu mudei de cidade para a atual cidade que eu estou hoje. Eu moro em Portimão hoje e não tinha como eu trabalhar em lugar nenhum, nem fora da minha área, porque estávamos todos presos dentro de casa. Mas onde há o desânimo, há o desafio e a oportunidade. E aí eu vi a oportunidade de poder atuar online. E como eu já tinha aulas, já dava aulas de reforço, que aqui são as explicações, eu comecei a fazer a minha agenda online, comecei a atuar online e trabalhar online. E foi muito legal, porque eu tive alunos brasileiros também, ainda estando no Brasil, aqui. Tenho alunos de outras nacionalidades que eu também ajudo aqui nas escolas portuguesas. E com isso eu comecei a ver o que os alunos trabalhavam, aprendiam. Eu comecei a ver dentro da escola como que se trabalhava a metodologia dos professores, né? Como que eles trabalhavam. Então, veio uma
inovação, né, uma reinvenção de um desânimo. Até que eu decidi, por organizar depois da pandemia, fazer um mestrado para obter a qualificação profissional para a docência aqui em Portugal. E qual foi o meu quinto desânimo, né? Não vou falar que foi o último, porque, né, já aconteceu alguns mini desânimos depois desse, mas assim, um grande desânimo que aconteceu, e eu fiquei assim, um pouco triste, foi de descobrir que não existia mestrado, que eu não podia fazer mestrado que me qualificasse para docência, ou seja, que eu como pedagoga teria mesmo que seguir o passo de tentar qualificação pela Direção Geral de Administração Escolar, que é a DGAE. Então eu fiquei muito chateada, por quê? Porque eu ia usar do mestrado como um estágio para eu ver como eles trabalhavam. E aí, sem esse estágio, eu fiquei pensando, como é que eu vou ver dentro das escolas, como é que eu vou aprender como eles funcionam se eu não posso fazer esse mestrado. E aí, só que para eu ter certeza mesmo, eu liguei para várias instituições para saber se eu não podia fazer o mestrado do pré-escolar que habilitava para a docência. E todas as universidades falaram a mesma coisa, que eu não podia. Durante esse processo, essa minha caminhada no início, tem 4 anos e alguns meses que eu estou aqui, então durante todos esses 4 anos, eu costumo dizer, eu adotei uma filosofia para minha vida, que é a filosofia do o não eu já tenho. Eu até brinco nas redes sociais que é hashtag não eu já tenho. E esse não já tenho, eu vim, né, rebatendo esses desafios, tentando esse não. Então eu pensei, me disseram que eu posso ser auxiliar, então eu vou tentar, porque o não já tem, né? Me disseram que eu não podia fazer isso, mas eu vou tentar assim mesmo, porque o não já tem, né? Me disseram que eu não poderia fazer um mestrado, eu vou tentar descobrir, realmente o mestrado não pode fazer mesmo, e eu não pude, né? Então, eu tentei arriscar pelo o processo na DGAE. Tem a opção de fazer a licenciatura, né, e poder aproveitar a grade da pedagogia para realizar a licenciatura em educação básica aqui em Portugal, mas eu não queria, porque eu já tinha estudado muito e eu não via essa opção. Então, eu voltei, depois que eu descobri, eu pensei, agora eu vou ter que me organizar para dar entrada no processo normalmente, né, seguindo essa opção que eu tenho pela DGAE. E com isso, eu me candidatei à EX novamente aqui na cidade, depois da pandemia, que tudo abriu, funcionou, me candidatei à EX e descobri sobre o ATL. Também é uma oportunidade que professores podem atuar na área da educação. Também vou tentar deixar aqui, né, por aqui, o card do vídeo do ATL, tá bom? Se você não assistiu, já tenho aqui um vídeo que eu conto sobre o ATL. E então, ou seja, foi algo que me desanimou, mas eu já vi ali uma luz no fundo do túnel. Ai. Então, é isso. Eu passei por muitos desses processos que traz desânimos, e quando a pessoa fala pra mim e chega e diz, Tainara, eu tô desanimada, eu já não vejo, eu não consigo, eu super entendo, né? Nós estamos tendo, eu me vi assim e eu aconselho estar aberto para outras oportunidades, porque às vezes a gente vem pensando que vamos fazer uma coisa, mas aparecem várias outras oportunidades pra gente poder entrar, né, e pôr a cara mesmo e testar, e eu acho isso muito bacana, eu gosto. Então é isso, são esse passo a passo do desânimo que eu passei, e se você estiver desanimado, pense, reflita, põe aqui no comentário, estou desanimado, hashtag eu já me reinventei. Já me reinventei muito, que eu conheço muitos professores, né, que souberam também se reinventar por não poder atuar na sua área.
E se você é um desses professores, comenta aqui. Se você conhece algum professor, manda esse vídeo para esses professores, manda esse vídeo nos grupos. Fala, gente, brasileiros em Portugal, você é professor, toma aqui, tem aqui uma possibilidade. Vamos contar para as pessoas que é possível, tá bom? Eu tenho um e-book onde eu conto como o professor brasileiro pode atuar em Portugal com e sem o reconhecimento da qualificação profissional. Se você ainda não leu esse e-book, ainda não teve acesso a ele, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, ok? Então é isso. E vamos lá, vou fazer um desafio aqui. Quem que vai entrar nesse desafio? Vou esperar, hein? O desafio vai ser, se esse vídeo bater... Nós temos 100 inscritos nesse canal. Se esse vídeo chegar a 100 likes, nós temos mais de 100 inscritos, né? Se esse vídeo chegar a 100 likes, eu vou colocar o vídeo aqui de como procurar vagas nas AEX e no ATL. Vou ensinar vocês aqui, ó, no meu computador, como que vamos procurar vagas nas AEX e no ATL. Então, curte. Curte agora. Vai, curte, já. Tchau, meus seguiprofs queridos do meu coração. Um beijinho e até o próximo vídeo. Esse vídeo era para ser de 5 minutos? Acho que não vai dar.